Faz muito tempo que eu tô tentando gravar esse vídeo. E é muito difícil, sabe? É muito difícil falar disso pra mim. Já faz tanto tempo. Faz 13 anos que eu tô com essa mensagem presa aqui. E eu decidi que é a hora de falar. Meus amigos próximos sabem. Eu nunca tive vergonha disso. Mas eu acho que isso pode ajudar muita gente. E a gente não tem que ter vergonha das nossas cicatrizes, sabe? Elas fazem parte de quem nós somos. E se a gente puder dar sentido para as nossas dores, elas podem se converter em algo belo. E quem acompanha a minha jornada sabe que eu faço da minha vida a minha missão pessoal de promover a felicidade e aliviar o sofrimento, na medida do possível, como eu posso. Mas eu nunca contei o porquê de tudo isso. A depressão sempre foi uma constante na minha família, sabe? Até onde minha memória consegue rebuscar, nas últimas 4 gerações da minha família, a depressão se fez presente e ceifou muitas vidas preciosas. Eu perdi minha bisavó para a depressão, embora não tenha conhecido ela. Eu vi meu avô definhar no final da própria vida para a depressão. E a minha mãe, até onde minha memória consegue rebuscar, desde as minhas primeiras lembranças até as últimas lembranças que eu tenho dela, são marcadas por profunda tristeza, por crises psicológicas, brigas, internações em clínicas psiquiátricas, choros, gritos, ameaças de suicídio e uma constante preocupação em deixar as portas trancadas, as facas guardadas, o gás desligado e a boca calada. Ela era uma pessoa brilhante, sabe? Ela era muito inteligente, bonita, engraçada, animada, gostava de fazer festa, gostava de ir pra praia, mas ela era doente. E não era uma doença física, era uma doença do coração, uma doença da mente. Minha mãe sofria de transtorno bipolar e era maníaco-depressiva. O nome dela era Rosa. E eu vi ela murchar. Pouco a pouco, ela foi sucumbindo à doença. E aí meus pais decidiram se separar. Minha mãe decidiu se afastar para preservar a gente dela mesma. E aí ela foi para longe. Só que quando ela se afastou da única coisa que ainda dava sentido para a vida dela, que eram os filhos. E aí ela piorou muito rápido. E eu lembro que quando eu tinha 16 anos, ela chamou a gente para fazer uma viagem de barco pela costa de Búzios, e a gente foi para várias ilhas maravilhosas, paradisíacas. E eu lembro que eu vi uma raia pela primeira vez e eu achei aquilo magnífico. E eu estranhei, sabe? Eu falei, pô, que dia bom. Não tô acostumado a viver isso com a minha mãe. Não tô acostumado a ver ela sorrindo, feliz assim, levando a gente pra viajar. Faz muito tempo que eu não via isso. E ela estava se despedindo. E eu não percebi que ela era despedida. E a gente voltou para casa. E 2 semanas depois, ela ligou pra gente, chorando muito, sabe? Mas num pranto inconsolável. Dizendo que ela estava muito doente e que a gente não ia mais poder ver ela. Eu não entendi. Como assim, mãe, a gente não vai poder mais te ver? Ah, filho, a mamãe tá muito doente. Essa é a última vez que a gente se fala. Ué, como assim, mãe? Mês que vem a gente tá junto de novo.
E ela falou: não, filho, a mamãe ama muito vocês, tá? Eu vou sentir muita saudade, mas a gente não vai mais poder se falar. Aí a gente desligou o telefone. Eu lembro que eu fiquei preocupado, só que já tinha acontecido tantas vezes, né? Era só mais uma. Logo ia estar tudo normal de novo. Mas eu lembro que eu senti que foi um pouco diferente aquela vez. E ela se despediu. E no dia seguinte, se atirou da janela do 7º andar. E eu perdi minha mãe com 16 anos, sem poder me despedir apropriadamente, sem poder dizer tudo que eu gostaria de ter dito a ela e fazer tudo que eu gostaria de ter feito. E o sentimento de culpa me corroeu por muito tempo. Pensando, né, de que eu podia ter feito algo diferente, né? Pois se eu tivesse ligado para ela de novo, se eu tivesse comprado uma passagem para ir visitar ela naquele dia, avisado alguém, não sei. Quem comete suicídio ou tenta suicídio não quer acabar com a própria vida. A pessoa quer acabar com a dor. E é uma dor tão nefasta que parece que não tem esperança, que não tem saída, que você tá num eterno quarto escuro. E 11 anos depois, quando eu fui fazer a minha viagem de volta ao mundo, eu tava lá em Portugal. E a família da minha mãe é de Portugal, né? Minha avó veio de Portugal e eu recebi a mensagem de alguns familiares que eu nem sabia existir, mas que souberam que eu estava lá e me chamaram para conhecê-los e me levaram para as terras dos meus antepassados. A terra de minha avó, meu avô, minha bisavó, que também tirou a própria vida. E eu achei aquilo um presente do universo, sabe? Não podia ser outra coisa senão isso. E caminhando pelas ruas desertas daquela vila que quase já não tinha mais ninguém, eu cheguei num cemitério e tinha um túmulo de mármore branco. E quando eu li o nome, eu quase não acreditei. O nome da minha bisavó. E é ali diante daquele túmulo vieram à tona todas as emoções suprimidas em todo esse período, sabe? As mágoas não vividas, o sentimento de impotência, aquele sentimento que corrói, sabe? De que você poderia ter feito algo de diferente, de tudo aquilo que poderia ter sido e que não foi. E sentimento que também afligia os meus parentes, primos da minha mãe, que carregavam o mesmo sentimento e que reviveram isso quando me viram. E aí a minha prima, que estava lá, ela me falou uma coisa. Ela me disse: eu vejo a sua mãe em você. Sua mãe está viva em você. Eu vejo ela nos seus olhos, no seu rosto, na sua fala. E aí eu entendi que a vida não acaba. Que a vida não acaba. O corpo acaba. As histórias de alguns personagens acabam. Mas a vida não acaba. Essa força misteriosa e incessante que passa de geração em geração, que eu recebi da minha mãe e que minha mãe recebeu dos pais dela, dos meus avós, que receberam dos pais deles antes disso e que remonta à própria origem da existência, atravessando fortunas e tragédias, mortes e nascimentos, fins e recomeços. Mas essa força misteriosa que habita mim, que habita você e que habitava a minha mãe e foi passada para mim, continua viva. E que cada pessoa que a gente toca ao longo da nossa existência recebe um pouco da nossa marca, da nossa vida. E que as impressões que a gente deixa em vida perduram na história da eternidade. E a renúncia da minha mãe à própria vida despertou em mim um profundo sentimento de respeito
pela existência, de entender o quão preciosa é essa vida. E eu decidi dar sentido à morte dela com a minha própria vida. E foi por isso que eu decidi dedicar a minha existência à promoção da felicidade e ao alívio do sofrimento. Porque eu não tinha outra escolha. A depressão está nos meus genes, está no meu sangue, está no sangue da minha família. E se eu não quisesse ver essa história se repetindo de novo, comigo, com meu irmão, com as pessoas ao meu redor, eu teria que fazer diferente. Porque o sofrimento, só pelo sofrimento, ele é algo vazio. Ele é só sofrimento. É triste, é pesado. Mas se a gente pegar o nosso sofrimento e a gente der sentido a ele, né, usar ele como motivação para o nosso florescimento, aí ele pode se tornar algo belo. Aí a gente pode fazer dele algo belo. E curioso que eu vim gravar esse vídeo hoje, bem quando eu recebi a mensagem de um seguidor, dizendo que ele não via mais propósito nenhum na vida, que parecia muito triste, muito vazio, sem sentido. E eu digo para você, meu amigo, que a vida não tem propósito. Ela é o próprio propósito. Tá aqui, tá vivo, vivendo essa experiência é o próprio sentido de tudo. A mitologia hindu diz que Brahman, ou Deus, criou o homem para que ele pudesse ver a própria face, para que ele pudesse experienciar a si próprio. E a vida é o dom mais precioso que alguém pode receber. E o universo chora quando um dos seus filhos decide abdicar desse presente. E eu perdi muitos amigos nos últimos tempos por conta dessa doença. Então, se essa mensagem de alguma forma puder ajudar uma pessoa que seja, que está passando por um momento de dificuldade e que está pensando em cometer uma besteira, aí você tem certeza que você que está assistindo e você que mandou essa mensagem para mim, se você encontrar o sentido na própria vida e dedicar a ela, dedicar a sua dor, a sua vida, em prol do benefício dos outros, como eu tenho tentado fazer com a dor da minha mãe, aí vai ter valido tudo a pena. A sua vida, a minha vida, a vida da minha mãe, do meu avô, da minha bisavó e dos meus ancestrais antes dele. Use esse presente com sabedoria. A vida foi feita pra gente chorar sim, que faz parte também, vai dizer que não tem beleza essa dor. Mas também pra gente sorrir. E se a gente pensar em algum momento em abrir mão da própria vida, que a gente abra mão dela de uma maneira mais bela, que a gente entregue ela em serviço dos outros. Isso sim é abrir mão da vida com dignidade, abrir mão de si mesmo com dignidade. E quando você fizer isso, você vai se libertar de toda essa prisão que no final das contas é criado por nós mesmos. E não tem nada de errado em pedir ajuda. Pedir ajuda não é um ato covarde. Tem que ter muita força para admitir que você está sofrendo e que você quer melhorar e que você precisa de ajuda. E esse é o primeiro Dia das Mães que eu decidi celebrar. E esse vídeo é um presente para você, para todas as mães do mundo, para todas as mães que eu tive ao longo da minha vida e para minha mãe, que não está mais aqui, mas está aqui também. Feliz Dia das Mães. Honrem as suas mães.